O deserto que Deus deixa você passar para te fortalecer antes da promessa. O deserto não é um erro no caminho, é o campo de treinamento de Deus. Há momentos em que você se sente fraco, cansado e sem direção, e tudo dentro de você pergunta por que a promessa ainda não chegou. Mas Deus não conduz seus filhos para o deserto para destruí-los, e sim para fortalecê-los. Antes da promessa existe uma formação. Antes da vitória, existe um preparo interior. O deserto revela aquilo que o conforto nunca revelaria. Ele mostra onde sua fé está apoiada, o quanto você depende de Deus e o quanto ainda precisa ser fortalecido para sustentar o que está por vir. Muitos querem a promessa sem passar pelo processo, querem a resposta sem atravessar o caminho. Mas Deus conhece o peso espiritual daquilo que Ele prometeu. Ele sabe que uma bênção sem força interior pode se transformar em queda, confusão ou afastamento. Por isso, o deserto vem antes da promessa, não como castigo, mas como treinamento. Deus trabalha sua fé, sua resistência emocional, sua obediência e sua capacidade de permanecer quando não há sinais visíveis. O deserto é o lugar onde a fé deixa de ser emoção e se torna estrutura. É onde o coração aprende a confiar sem garantias, a obedecer sem entender tudo e a caminhar sem ver o fim do caminho. O que você chama de atraso, Deus chama de fortalecimento. O que você chama de perda, Deus chama de preparação. Nada nesse processo é desperdiçado. Cada dia no deserto está formando alguém capaz de viver a promessa sem se perder nela. Se você está vivendo um tempo de escassez, silêncio e fraqueza, este conteúdo é para você. Deus não está te afastando da promessa, Ele está te aproximando dela por dentro. O deserto não é o destino final, é o lugar onde Deus constrói a força que você precisará para sustentar o que Ele vai entregar. Quem entende isso não abandona o caminho, atravessa com fé e sai diferente de como entrou. 1. O deserto é o ambiente onde Deus fortalece o espírito antes de confiar a promessa. Deus não forma guerreiros no conforto, forma no confronto. Fora do deserto, a fé depende de circunstâncias favoráveis. No deserto, a fé depende apenas de Deus. É nesse lugar que o coração aprende a resistir, a permanecer e a se levantar, mesmo quando tudo parece seco por dentro. No deserto, a força humana chega ao limite. Você percebe que não consegue mais sustentar a caminhada apenas com entusiasmo, argumentos ou motivação. Isso não é fracasso, é revelação. Deus está mostrando que a força verdadeira não vem de você, vem dele. Quando a força própria acaba, a força espiritual começa a ser construída. O deserto ensina que a promessa não será vivida com capacidade humana, mas com dependência divina. Deus usa o deserto para criar resistência espiritual. Resistência contra o medo, contra a desistência e contra a instabilidade emocional. O coração aprende a não se mover apenas por sensações. Aprende a caminhar por convicção. A fé deixa de ser reativa e se torna firme. Você não anda mais porque sente, anda porque sabe em quem confia. Esse tipo de força não nasce em dias fáceis, nasce em dias de escassez. O deserto também fortalece a identidade espiritual. Quando tudo é retirado, sobra apenas quem você é diante de Deus. Sem aplausos, sem resultados visíveis e sem reconhecimento, você aprende a permanecer por amor e não por recompensa. Isso constrói um caráter que não se corrompe quando a promessa chegar. Deus não quer apenas te dar algo, quer garantir que você não se perca quando receber. Nesse processo, Deus ensina o coração a suportar pressão. A promessa traz responsabilidades, decisões e exposição. Quem não é fortalecido antes se quebra depois. O deserto funciona como treino para o peso da bênção. Ele ensina você a permanecer em pé quando tudo parece instável. Ele constrói uma fé que não depende do ambiente para existir.
Quando você entende que o deserto é o ambiente de fortalecimento espiritual, a revolta se transforma em aprendizado. Você para de perguntar por que está ali e começa a perguntar o que Deus está formando em você. O deserto não é a ausência de Deus, é presença ativa de Deus, trabalhando em silêncio, para que, quando a promessa chegar, você esteja firme, equilibrado e pronto para viver o que Ele preparou. A promessa exige força interior, porque ela carrega um peso espiritual que poucos percebem. Muitos veem a promessa apenas como solução de problemas, mas Deus vê a promessa como responsabilidade. Aquilo que Ele entrega muda sua rotina, suas decisões e sua posição espiritual. Sem força interior, a bênção se torna confusão. Sem maturidade, a resposta se transforma em pressão. Por isso, Deus fortalece antes de entregar. A força interior não é ausência de medo, é capacidade de permanecer mesmo quando o medo aparece. No deserto, Deus trabalha essa estrutura interna. Ele ensina você a não depender de aplausos, de reconhecimento, nem de resultados imediatos para continuar fiel. A promessa não pode encontrar um coração frágil, porque um coração frágil se perde quando recebe algo grande demais. Deus prepara você para sustentar o que pediu sem abandonar quem Ele é. A promessa também traz exposição. Pessoas passam a olhar para você de forma diferente. Expectativas surgem, opiniões aumentam. Sem força interior, isso gera orgulho ou insegurança. O deserto ensina você a se definir por Deus, não pela reação dos outros. Ele constrói uma identidade que não oscila conforme o ambiente. Quando a promessa chega, você não se confunde com ela, porque já sabe quem é sem ela. Outro aspecto da força interior é a capacidade de administrar. Deus não entrega algo grande a quem ainda não aprendeu a cuidar do pequeno. O deserto treina você a ser fiel quando quase não há nada. Treina você a tomar decisões sem depender de conforto. Essa fidelidade cria musculatura espiritual. A promessa vem como continuação do caráter, não como substituição do processo. A força interior também protege você do afastamento de Deus. Muitas pessoas se aproximam de Deus no deserto e se afastam na promessa. Isso acontece porque não foram fortalecidas para viver a abundância sem perder a dependência. Deus não quer apenas tirar você da escassez, quer manter você perto dele na abundância. Por isso, ele fortalece primeiro o coração, depois muda o cenário. Quando você entende que a promessa exige força interior, passa a valorizar o deserto como tempo de preparo e não como atraso. Você percebe que Deus está cuidando da sua estrutura emocional, espiritual e moral. A promessa não será um choque, será uma continuidade. O deserto está formando alguém capaz de viver a promessa sem se quebrar, sem se perder e sem se afastar de Deus. E isso é amor em forma de processo. O deserto revela os limites humanos para que a fé comece a operar de forma verdadeira. Enquanto há recursos, alternativas e controle, a pessoa acredita que consegue sustentar a própria caminhada. Mas quando tudo se esgota, quando não há mais respostas rápidas nem soluções visíveis, o coração se vê diante da própria fragilidade. Esse confronto não é humilhação, é libertação. Deus mostra onde termina a força humana para que comece a força espiritual. No deserto, você descobre que não consegue vencer tudo com inteligência, estratégia ou esforço pessoal. A alma aprende que há batalhas que só são vencidas com dependência de Deus. Esse reconhecimento muda a forma de orar, de confiar e de esperar. A fé deixa de ser discurso e passa a ser necessidade real. Você não busca Deus por hábito, busca porque precisa dele para continuar de pé. Esse limite humano também desmonta a ilusão de autossuficiência. Muitos acreditam que são fortes porque tudo está funcionando. O deserto prova quem você é quando nada funciona. Deus não expõe sua fraqueza para te envergonhar,
mas para te ensinar a viver sustentado por Ele. Quando você aceita que não consegue sozinho, algo profundo se reorganiza dentro de você. A soberba cai e a confiança nasce. No deserto, Deus ensina que fraqueza não é derrota, é ponto de encontro com a graça. É exatamente quando você se sente incapaz que Deus se mostra suficiente. Esse aprendizado é essencial para a promessa, porque quem não aprende a depender no deserto tentará controlar na abundância. E controle destrói aquilo que Deus quer governar. O limite humano também ensina discernimento. Você passa a entender o que está nas suas mãos e o que pertence a Deus. Aprende a agir onde pode e a confiar onde não pode. Essa maturidade evita ansiedade, frustração e decisões precipitadas. O deserto forma um coração que não se desespera quando não tem respostas, porque sabe em quem confiar. Quando você entende que o deserto revela seus limites para fortalecer sua fé, o medo perde força. Você não vê mais a própria fraqueza como ameaça, mas como parte do processo de crescimento espiritual. Deus não quer que você se sinta pequeno, quer que você se torne dependente. E essa dependência é a base da verdadeira força que sustentará a promessa quando ela chegar. A dependência de Deus se torna a nova fonte de energia no deserto. Quando a força humana se esgota, Deus não permite que você caminhe vazio. Ele ensina você a caminhar sustentado pela graça. O deserto troca a lógica do esforço pela lógica da confiança. Você aprende que não é a sua capacidade que mantém a caminhada, é a fidelidade de Deus que sustenta cada passo. Essa mudança é profunda, porque transforma a maneira como você enfrenta os dias difíceis. Antes, você avançava movido por metas, resultados e reconhecimento. No deserto, você avança movido por presença. A oração deixa de ser apenas pedido e passa a ser sustento. A palavra deixa de ser leitura e passa a ser alimento. Deus não fortalece você com estímulos externos, fortalece você por dentro. A dependência cria uma nova musculatura espiritual, uma força que não vem da emoção, mas da comunhão. Esse processo também ensina você a descansar em Deus sem culpa. O coração que sempre quis controlar aprende a entregar. Você entende que não precisa resolver tudo, nem carregar tudo, nem antecipar tudo. Deus assume o lugar de fonte, e quando Ele se torna a fonte, você deixa de viver no esgotamento. A dependência cura a ansiedade, porque tira de você o peso de ser o próprio Salvador. No deserto, a dependência também gera sensibilidade espiritual. Você começa a perceber pequenas provisões, pequenas direções e pequenos sinais de cuidado. Deus mostra que está presente nos detalhes. Isso fortalece a fé de forma silenciosa. A pessoa não vive mais esperando grandes milagres para acreditar. Ela aprende a reconhecer Deus no cotidiano árido. A dependência transforma o pouco em suficiente. Quando a dependência se estabelece, a fé muda de nível. Você não confia mais apenas quando vê, confia porque conhece quem está conduzindo. Essa confiança gera estabilidade emocional e espiritual. O deserto deixa de ser lugar de desespero e passa a ser lugar de aprendizado profundo. Deus está formando em você uma força que não se quebra com mudanças externas, porque nasce de uma relação interna com Ele. A dependência de Deus como nova fonte de energia prepara você para a promessa. Quem aprende a viver sustentado por Deus no deserto não se perde quando recebe abundância. A força não vem do que você tem, vem de quem te sustenta. E essa é a força que Deus quer construir em você antes de entregar aquilo que prometeu. O deserto quebra a ilusão de controle e ensina o coração a caminhar guiado por Deus. Fora do deserto, você organiza, planeja, decide e acredita que domina o próprio futuro. No deserto, os planos falham, os caminhos se fecham e as respostas não chegam no tempo esperado.
Isso revela algo importante. Você nunca esteve realmente no controle, apenas estava confortável. Deus usa o deserto para mostrar que a segurança não vem do domínio das circunstâncias, mas da confiança em sua direção. Quando o controle cai, o medo tenta assumir o lugar. A mente quer explicações, garantias e resultados rápidos. Mas Deus trabalha justamente nesse ponto. Ele ensina que a fé não é controlar o caminho, é seguir mesmo sem entender cada curva. O deserto treina você a viver pela condução do espírito e não pela ansiedade do coração. Você aprende a esperar orientação antes de agir e a obedecer antes de compreender. Esse processo também cura a necessidade de antecipar tudo. Muitos sofrem não pelo deserto em si, mas pela tentativa de fugir dele. Tentam criar atalhos, tomar decisões precipitadas e resolver sozinhos o que Deus está formando no tempo certo. O deserto desacelera você para proteger você. Deus sabe que decisões tomadas a partir do desespero produzem feridas futuras. Por isso, ele ensina você a confiar no ritmo dele. Quando a ilusão de controle é quebrada, nasce uma nova postura interior, a rendição. Render-se não é desistir, é reconhecer quem conduz a história. O coração aprende a dizer, eu não sei como será, mas confio em quem sabe. Essa entrega fortalece a fé e traz paz no meio da incerteza. O deserto se transforma em sala de aula espiritual, onde Deus ensina que a vida não depende da sua força, mas da sua fidelidade. Esse aprendizado é essencial para a promessa. Quem não aprende a soltar o controle no deserto, tentará dominar a bênção quando ela chegar. E aquilo que deveria ser cuidado, se torna peso. Deus quer que você receba a promessa como alguém guiado, não como alguém que tenta governar tudo. O deserto ensina a caminhar com Deus à frente, não com você no comando. Quando você entende que o deserto existe para quebrar a ilusão de controle, o medo perde espaço e a confiança cresce. Você passa a viver não pela pressão do amanhã, mas pela direção de hoje. E essa mudança interior mostra que Deus está fortalecendo você para viver a promessa com equilíbrio, dependência e maturidade espiritual. O deserto constrói resistência emocional antes da abundância espiritual. Deus sabe que a promessa não trará apenas alegria, mas também desafios, responsabilidades e pressões. Por isso, ele trabalha primeiro o interior para que você não se quebre quando a vida mudar. A resistência emocional não nasce quando tudo está bem. Nasce quando você aprende a permanecer, mesmo quando tudo está difícil. No deserto, você aprende a lidar com frustração sem abandonar a fé. Aprende a suportar a espera sem se tornar amargo. Aprende a atravessar dias silenciosos sem perder o sentido da caminhada. Essa resistência não é dureza, é estabilidade. Deus não quer um coração frio, quer um coração firme. A firmeza emocional permite que você viva a promessa sem oscilar entre euforia e desespero. Esse processo também ensina você a administrar sentimentos. Em vez de ser governado por eles, você passa a compreendê-los. O deserto mostra que nem toda tristeza é fracasso e nem toda alegria é sinal de vitória. Deus ensina você a interpretar emoções à luz da fé. Isso traz maturidade espiritual e equilíbrio interior. A resistência emocional também protege você das crises futuras. Quem não aprende a lidar com a dor no deserto se perde na primeira pressão da promessa. Deus quer que você seja forte por dentro para não depender das circunstâncias por fora. A promessa não pode ser seu sustentáculo emocional. Deus precisa ser sua fonte, tanto no deserto quanto na abundância. No deserto, você descobre que pode continuar mesmo quando não tem vontade. Aprende que fidelidade não é sentimento, é decisão. Essa decisão repetida constrói uma força invisível, mas real. A pessoa não se define mais pelo que sente, mas pelo que crê,
Isso é resistência espiritual transformada em resistência emocional. Quando a resistência emocional é construída, o deserto perde o poder de paralisar. Você continua caminhando mesmo cansado, continua confiando mesmo sem ver e continua obedecendo mesmo sem entender. Deus está formando em você uma estrutura interior que não se quebra com mudanças externas. Essa é a força que sustentará a promessa quando ela chegar. O deserto fortalece decisões, não emoções. Deus ensina você a viver pela escolha consciente de confiar e não pela instabilidade dos sentimentos. Emoções variam conforme o dia, as notícias e as circunstâncias. Decisões permanecem. No deserto, você aprende que fé não é sentir coragem o tempo todo, é escolher permanecer mesmo quando o coração está cansado. Esse processo muda a forma como você se relaciona com Deus. Você deixa de buscá-lo apenas quando sente vontade e passa a buscá-lo porque decidiu caminhar com Ele. A oração se torna disciplina espiritual, não apenas impulso emocional. A palavra se torna referência, não apenas conforto momentâneo. Deus forma um coração que não depende de ânimo para ser fiel. O deserto também ensina você a não interpretar Deus a partir do que sente. Há dias em que a alma parece seca, mas isso não significa que Deus se afastou. Aprender a separar emoção de convicção é sinal de maturidade espiritual. Deus quer que você confie no que Ele prometeu, não apenas no que você percebe. Quando as decisões são fortalecidas, a fé ganha estabilidade. Você não abandona o caminho por causa de um dia difícil. Não muda de postura por causa de uma frustração. Não negocia valores por causa do cansaço. A decisão sustenta você quando a emoção falha. Essa é uma força que nasce no deserto e acompanha você na promessa. Esse aprendizado é essencial, porque a promessa também trará dias difíceis. Não existe bênção sem desafios. Se você depender das emoções para permanecer, você se perderá quando a pressão aumentar. Deus quer formar em você uma fé que não oscila com o humor, mas permanece pela convicção. Quando você aprende a viver por decisões espirituais e não por emoções instáveis, o deserto cumpre parte do seu propósito. Você se torna alguém firme, constante e confiável. Deus está preparando você para viver a promessa com maturidade, sem se perder nos altos e baixos da vida. A força que Ele constrói agora será a base da sua fidelidade depois. Deus usa o deserto para treinar o coração a suportar pressão espiritual. A promessa não chega leve. Ela vem acompanhada de responsabilidades, decisões difíceis e expectativas externas. Quem não é fortalecido antes, se dobra depois. Por isso, o deserto funciona como um campo de treinamento, onde Deus aumenta a capacidade interior de suportar peso sem perder equilíbrio. No deserto, você aprende a lidar com tensão sem se desesperar. Aprende a permanecer quando há cobrança interna e externa. Aprende a não reagir impulsivamente quando algo não sai como o esperado. Essa resistência não nasce do orgulho, nasce da confiança. Deus constrói um coração que aguenta a pressão sem abandonar a fé, sem se afastar da oração e sem negociar princípios. A pressão espiritual também revela onde sua fé ainda é frágil. O deserto expõe medos ocultos, inseguranças e dependências emocionais. Deus não permite isso para condenar, mas para fortalecer. Ele quer que você enfrente agora o que poderia te derrubar depois. A promessa exige estabilidade. Quem não aprende a lidar com pressão no processo, não saberá lidar com exposição na bênção. Nesse treinamento, Deus ensina você a respirar espiritualmente, a não decidir no impulso, a não falar movido por ansiedade, a não agir por medo. O deserto desacelera o ritmo para que o coração aprenda a agir com sabedoria. Pressão sem preparo gera colapso.
Pressão com fé gera crescimento. Deus escolhe o segundo caminho para você. Quando a capacidade de suportar pressão aumenta, a fé muda de nível. Você percebe que não se quebra com qualquer dificuldade, não desmorona com qualquer atraso, não se confunde com qualquer voz contrária. Isso é força espiritual sendo construída. A promessa não encontrará alguém frágil, mas alguém treinado para permanecer. Deus não quer apenas te levar à promessa, quer te manter nela. E isso exige um coração que saiba viver sob pressão sem perder a paz. O deserto forma essa estrutura interior. Ele prepara você para carregar o que virá sem se perder por dentro. Essa é uma das obras mais silenciosas e mais profundas que Deus faz antes de cumprir o que prometeu. O deserto ensina você a permanecer mesmo sem garantias visíveis. Deus retira os sinais externos para fortalecer a confiança interna. Quando não há respostas claras, quando os caminhos parecem fechados e quando o futuro não se mostra, a fé é testada no nível mais profundo. Permanecer sem garantias é aprender a caminhar sustentado pela promessa e não pelas circunstâncias. Nesse estágio, Deus trabalha o coração para que ele não dependa de confirmações constantes. Você aprende que nem toda ausência de resposta é rejeição. Muitas vezes é apenas silêncio formador. O deserto ensina você a não interpretar Deus a partir do cenário, mas a partir do caráter dele. Isso gera uma fé que não se quebra quando a realidade não muda rapidamente. Permanecer sem garantias também cura a ansiedade. A mente quer segurança, previsão e controle. Deus oferece algo maior, confiança. Você aprende que não precisa saber todos os detalhes para continuar andando. Aprende que Deus vê o caminho inteiro enquanto você vê apenas o próximo passo. Essa confiança amadurece a fé e traz paz mesmo na incerteza. O deserto revela quem você é quando não há promessa visível diante dos olhos. Você continua obedecendo mesmo sem recompensa imediata. Continua orando mesmo sem sentir emoção. Continua caminhando mesmo sem entender o porquê. Essa fidelidade silenciosa constrói uma força espiritual que nenhuma abundância poderia gerar. Esse aprendizado é essencial para a promessa, porque quem não aprende a viver sem garantias tentará viver a bênção com medo de perdê-la. Deus quer formar um coração que confie tanto na escassez quanto na abundância. O deserto prepara você para viver a promessa sem depender dela para existir. Quando você aprende a permanecer sem garantias, sua fé deixa de ser frágil e se torna firme. Você não precisa ver para crer, você crê porque conhece quem prometeu. O deserto não é ausência de direção, é treinamento para confiar. E essa confiança é a base da força que sustentará você quando a promessa chegar. Existe uma diferença profunda entre força espiritual e dureza emocional. Deus não usa o deserto para tornar você insensível, mas para tornar você estável. A dureza fecha o coração, a força espiritual o sustenta aberto. No deserto, Deus ensina você a sentir sem se perder, a sofrer sem se tornar amargo e a enfrentar dificuldades sem abandonar o amor. Ele não quer criar alguém frio, quer formar alguém firme. A dureza emocional nasce quando a pessoa se protege da dor, fechando o coração. A força espiritual nasce quando a pessoa enfrenta a dor confiando em Deus. No deserto, Deus mostra que fugir do sofrimento não gera crescimento, mas enfrentá-lo com fé gera maturidade. Você aprende que não precisa se tornar indiferente para sobreviver. Pode continuar sensível sem ser frágil. Isso é obra do Espírito Santo. Deus trabalha sua capacidade de amar mesmo quando é difícil. Trabalha sua capacidade de perdoar mesmo quando está cansado. Trabalha sua capacidade de continuar acreditando, mesmo depois de decepções. Isso não é dureza, é força interior.
O deserto não destrói sua humanidade, ele a purifica. Ele remove o excesso de medo e constrói confiança. Quando a promessa chegar, você encontrará situações que exigirão equilíbrio emocional. Pessoas dependerão de você. Decisões precisarão ser tomadas com sabedoria. Se você tiver apenas dureza, você machucará. Se tiver apenas sensibilidade, você se perderá. Deus quer formar em você um coração forte e amoroso ao mesmo tempo. Essa combinação só nasce no processo. O deserto ensina você a não reagir impulsivamente, ensina a ouvir antes de falar, a orar antes de decidir e a confiar antes de desistir. Isso constrói uma força que não se manifesta em gritos, mas em paz. A verdadeira força espiritual se reconhece pela serenidade, não pela rigidez. Quando você entende essa diferença, o deserto ganha sentido. Deus não está criando um coração fechado, está formando um coração firme. Ele não está tirando sua sensibilidade, está fortalecendo sua fé. E esse tipo de força é exatamente o que você precisará para viver a promessa sem se tornar alguém duro, orgulhoso ou distante de Deus. O fortalecimento no deserto protege você da comparação com os outros. Quando a promessa demora, a mente começa a olhar para quem parece avançar mais rápido, prosperar antes ou viver sem passar pelo mesmo processo. A comparação enfraquece a fé, porque faz você medir sua caminhada pela história de outra pessoa. Deus usa o deserto para ensinar que cada chamado tem um ritmo, cada promessa tem um tempo e cada formação é única. No deserto, Deus constrói uma fé pessoal, não emprestada. Você aprende a caminhar sem precisar validar sua jornada pelo sucesso dos outros. Aprende que aquilo que Deus está fazendo em você não pode ser comparado com o que Ele faz em outra pessoa. O deserto fortalece sua identidade espiritual para que você não viva correndo atrás do que não foi preparado para você. A comparação gera ansiedade e ingratidão. Você começa a achar que Deus está atrasado ou sendo injusto, mas Deus está sendo preciso. Ele sabe exatamente o quanto você precisa ser fortalecido antes de receber a promessa. O deserto ensina você a confiar no processo sem olhar para os lados. A fé cresce quando você entende que Deus não erra no tempo nem no método. Esse fortalecimento também cura a necessidade de provar algo a alguém. No deserto não há palco, não há aplausos, não há competição. Existe apenas você e Deus. Isso limpa o coração da vaidade espiritual. Você aprende a caminhar por obediência e não por comparação. Aprende que seu valor não está no quanto você aparece, mas no quanto você permanece fiel. Quando a promessa chegar, a comparação perde sentido. Você não se sente inferior nem superior, apenas consciente de que passou por um processo necessário. O deserto forma um coração seguro, que não se mede pelo sucesso alheio. Essa segurança é uma forma profunda de fortalecimento espiritual. Deus está ensinando você a olhar para frente, não para os lados. O deserto não é tempo de competição, é tempo de construção. E quem aprende isso sai fortalecido para viver a promessa sem inveja, sem pressa e sem perder a paz interior. A fraqueza que aparece no deserto não é sinal de fracasso, é sinal de transformação em andamento. Deus não remove imediatamente aquilo que dói, porque Ele está usando essa dor para amadurecer sua fé. O deserto não fortalece apenas a resistência, ele fortalece a maturidade. Você deixa de reagir como alguém impulsivo e passa a responder como alguém consciente da presença de Deus na própria história. Nesse processo, Deus muda sua forma de pensar. Antes, você queria sair do problema. Agora, você aprende dentro do problema. Antes, você pedia apenas alívio. Agora, você pede entendimento. Essa mudança mostra que algo profundo está sendo construído.
A maturidade espiritual nasce quando a pessoa já não busca apenas livramento, mas transformação. O deserto ensina que crescer é mais importante do que escapar. A fraqueza também ensina paciência consigo mesmo. Você descobre que não é tão forte quanto imaginava, mas também percebe que Deus é mais fiel do que você pensava. Essa combinação gera equilíbrio interior. Você não se orgulha quando está bem e não se condena quando está mal. Aprende a caminhar com humildade, reconhecendo limites e confiando na graça. Deus usa o deserto para ajustar expectativas. Você entende que a promessa não é um atalho para a felicidade, mas um chamado para viver com responsabilidade espiritual. A maturidade nasce quando você para de idealizar a promessa e começa a se preparar para ela. O deserto transforma sonhos em missão e desejo em propósito. Quando a fraqueza se transforma em maturidade, o coração se torna mais estável. Você não se desespera com atrasos, nem se perde com frustrações. A fé ganha profundidade. Deus não está apenas fortalecendo você para receber algo, Ele está fortalecendo você para ser alguém. Esse é o maior fruto do deserto. Um coração maduro, capaz de viver a promessa sem se afastar de Deus. O deserto prepara você para assumir responsabilidade espiritual. A promessa não é apenas um presente, é uma missão. Deus não entrega algo grande a quem ainda não aprendeu a cuidar do que é pequeno. No deserto, você aprende a ser fiel quando quase não há resultados, a obedecer quando não há reconhecimento e a permanecer quando não há recompensa. Esse treino invisível constrói a base para a responsabilidade que virá com a promessa. Responsabilidade espiritual significa saber administrar o que Deus confia em suas mãos, sem perder a dependência dele. No deserto, Deus ensina você a não usar a bênção para alimentar o ego, mas para cumprir propósito. Você aprende que tudo o que receber terá impacto em outras pessoas. Por isso, o coração precisa estar preparado para servir, não apenas para usufruir. Esse tempo também ensina você a lidar com escolhas. A promessa trará decisões mais complexas, pressões maiores e influência maior. Se você não aprende a decidir bem no deserto, tomará decisões erradas na abundância. Deus treina sua consciência, sua sensibilidade e sua obediência para que você saiba discernir o certo mesmo quando for tentado pelo fácil. O deserto revela se você é governado por princípios ou por conveniência. Quando ninguém está vendo, quando não há vantagem imediata, você escolhe permanecer fiel. Isso constrói um caráter que não se corrompe quando as oportunidades aumentam. Deus quer que você seja forte por dentro antes de ser grande por fora. Quando a responsabilidade espiritual é formada no deserto, a promessa não se torna um risco, mas uma continuidade do que Deus já estava construindo. Você não se perde no que recebe, porque já aprendeu a caminhar sem depender do que tem. A bênção não muda quem você é, apenas revela quem você se tornou no processo. O deserto, então, deixa de ser apenas um lugar de sobrevivência e passa a ser um lugar de preparação para a missão. Deus não está atrasando sua promessa, Ele está garantindo que você saiba viver com ela. Esse fortalecimento é prova de cuidado, não de abandono. Existe um perigo real em sair do deserto sem ter aprendido o que Deus queria ensinar. Quando a pessoa apenas deseja que o sofrimento acabe, mas não permite que o processo a transforme, ela carrega para a promessa as mesmas fragilidades que tinha antes. A bênção chega, mas o coração continua despreparado. Deus não quer apenas mudar o cenário, quer mudar a estrutura interior. Sair do deserto sem aprendizado é entrar na promessa com risco de queda. O deserto ensina coisas que a abundância não ensina. Ensina humildade, dependência, discernimento e obediência.
Quando essas lições são ignoradas, a pessoa volta a viver pelos mesmos padrões antigos: pressa, controle, orgulho e ansiedade. A promessa então se torna pesada, porque encontra um coração que não foi fortalecido para sustentá-la. O que deveria ser vitória se transforma em confusão. Outro perigo é repetir o ciclo. Quem não aprende no deserto acaba voltando para ele em outra forma. Deus não repete processos por crueldade, mas por amor. Ele insiste até que o coração esteja pronto. Ignorar o aprendizado é prolongar o caminho. O deserto não termina quando as circunstâncias mudam, termina quando a pessoa muda. Por isso, Deus trabalha primeiro dentro, depois fora. Sair sem aprendizado também gera ingratidão. A pessoa recebe a promessa sem reconhecer o valor do processo. Esquece rapidamente de onde veio e perde a sensibilidade espiritual. Isso enfraquece a fé. O deserto deveria gerar memória espiritual, não esquecimento. Ele deveria produzir gratidão, não apenas alívio. Deus quer que você atravesse o deserto consciente, não apenas sobrevivente. Cada dificuldade carrega uma lição, cada espera carrega uma formação. Quando você aprende, o deserto cumpre seu papel. Quando você ignora, ele se torna apenas sofrimento. A diferença está na postura do coração. Por isso, o fortalecimento não é apenas aguentar até o fim, é crescer durante o caminho. Deus não quer que você apenas chegue à promessa, quer que você chegue diferente. Mais maduro, mais firme e mais próximo dele. O deserto não é um obstáculo, é uma escola. E quem aprende nela está pronto para a próxima estação. Cooperar com Deus no processo de fortalecimento exige postura ativa de fé. O deserto não é um tempo de passividade, é um tempo de alinhamento. Deus trabalha, mas você responde. Ele forma, mas você se posiciona. Cooperar significa escolher atitudes que favoreçam o crescimento interior em vez de alimentar a revolta. A fé aqui não é esperar parado, é caminhar com consciência espiritual. A primeira cooperação é cuidar do que entra na mente. Pensamentos de derrota, comparação e abandono enfraquecem a fé. Deus convida você a alimentar o coração com sua palavra, não com o medo. O que você escuta enquanto atravessa o deserto define como você sai dele. Cooperar é vigiar a mente para não transformar o processo em prisão emocional. A segunda cooperação é manter hábitos espirituais, mesmo sem emoção. Orar sem sentir vontade, buscar a palavra sem sentir prazer imediato, continuar fiel sem ver resultados rápidos. Isso fortalece decisões, não sentimentos. Deus constrói músculo espiritual por meio da constância. Cada dia de fidelidade silenciosa é um tijolo na estrutura interior que sustentará a promessa. Outra forma de cooperar é não se isolar. O deserto tenta você a caminhar sozinho, mas Deus usa comunhão para preservar sua fé. Conversar com pessoas espiritualmente maduras, receber direção e não carregar tudo sozinho, impede que o processo se torne peso insuportável. Cooperar é permitir que Deus use pessoas para sustentar você. Cooperar também significa não apressar o tempo de Deus. Fugir do deserto por atalhos emocionais, decisões precipitadas ou soluções fáceis interrompe a formação interior. Deus não trabalha na pressa, trabalha na profundidade. Esperar não é perder tempo, é ganhar estrutura. O fortalecimento acontece enquanto você permanece no ritmo de Deus. Quando você coopera com Deus, o deserto deixa de ser apenas um lugar de dor e se torna um lugar de construção. Você não apenas suporta, você cresce. Não apenas sobrevive, você amadurece. Deus vê esse coração disponível e sabe que está formando alguém pronto para viver a promessa sem se perder nela. Cooperar com o processo é transformar o deserto em preparação consciente para a próxima estação.
O momento em que a força já está formada não é anunciado por barulho exterior, mas por mudança interior. Antes de a promessa se manifestar, algo dentro de você já não é o mesmo. A ansiedade diminui, a fé se torna mais estável e o coração aprende a descansar, mesmo sem ver tudo resolvido. Deus mostra que o fortalecimento aconteceu quando você já não reage como antes às mesmas pressões. Você percebe que não se desespera como no início do deserto. As perguntas mudam. Antes era: por que isso está acontecendo comigo? Agora passa a ser: o que Deus quer construir em mim com isso? Essa mudança de linguagem interior é sinal de maturidade espiritual. O deserto começa a cumprir seu papel quando o medo dá lugar à confiança e a instabilidade dá lugar à paz. Outro sinal é que você já não depende de sinais externos para continuar caminhando. A fé se tornou convicção. Você não precisa mais de confirmações constantes para obedecer. Aprende a viver sustentado pela presença de Deus e não por resultados imediatos. Essa estabilidade mostra que a força não é mais emocional, é espiritual. Quando a força está formada, você também passa a enxergar a promessa sem idolatria. Ela deixa de ser salvação e passa a ser missão. Você entende que o mais importante não é o que vai receber, mas quem você se tornou no caminho. Isso protege o coração do orgulho e da frustração. Deus só entrega a promessa quando ela não ocupa mais o lugar que pertence a Ele. Esse estágio é silencioso, mas profundo. Você não precisa anunciar que está pronto. Deus vê. A formação interior antecede a mudança exterior. O deserto começa a perder poder porque já não governa seu coração. Você caminha com mais segurança, mais fé e mais discernimento. Quando a força está formada, o deserto já não é ameaça, é testemunho. Ele não é mais lugar de confusão, é lugar de aprendizado. Deus não prepara apenas o cenário da promessa. Ele prepara você para viver nela sem se perder. Esse é o sinal de que o fortalecimento foi completo. A próxima estação não será surpresa, será continuação do que Deus já construiu dentro de você. O deserto que Deus permite antes da promessa não é para enfraquecer você, mas para formar uma fé firme, um coração maduro e uma força interior capaz de sustentar aquilo que Ele prometeu, mostrando que o processo não foi atraso, mas o cuidado de Deus, preparando você para viver a promessa sem se perder nela.